Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Em Santíssima. nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós estamos a rezar nessa capela, neste convento da Imaculada Conceição, a missa pelas almas do purgatório. Rezamos esses 3 dias que foram feriais pelas almas. Hoje também é dia de Santa Ana Maria Claret, mas aqui no Brasil isso é comemorado numa diocese de Leopoldina. E nós, como não estamos nela, temos essa liberdade de rezar missa pelas almas. Pois bem, qual a importância de se rezar pelas almas? Qual é a necessidade de rezar pelas almas? A mesma necessidade que temos de rezar pelas almas é a necessidade que temos de fazer esmolas. Pensemos um pouco. Diz no livro de Tobias, amanhã por falência de São Rafael Arcanjo, diz no livro de Tobias que a esmola ajuda a ter uma boa morte, evita muitos anos de trabalhos e consegue de Deus a misericórdia para muitas obras. A esmola que se dá para um pobre mendigo, para aquele pobre miserável que vive na rua, ela já alcança para nós muitos méritos. Se nós damos a esmola de forma desprendida, de forma que a mão esquerda não saiba o que a mão direita faz, de forma que nós não passamos a esmola para aparecer diante dos homens. Pois bem, qual é a esmola que nós fazemos que de fato fica totalmente oculta dos homens? Qual é a esmola que nós fazemos que nós, perante a sociedade, que a sociedade mais, rechaça, mais ignora, mais toma como caduca? A oração pelas almas do purgatório. Aquilo que a nossa mão direita faz, ou seja, o nosso rosário, as nossas orações, os nossos salmos, os nossos ofícios parvos, o ofício da Imaculada Conceição, o ofício pelas almas do purgatório, quantas orações temos que podemos oferecer pelas almas? Tudo isso que a nossa mão direita faz, ou seja, tudo aquilo que nós rezamos, a mão esquerda muitas vezes nem sabe. Quantas pessoas não sabem o que se passa no oculto de nosso quarto? Quantas pessoas não sabem o que se passa numa igreja? Às vezes dentro de uma igreja há multidão de fiéis, mas nenhum sabe que o outro está a rezar naquele momento, exceto se é uma oração pública, como o breviário ou a Santa Missa. Nós não sabemos o que passa no coração de cada um. Portanto, a melhor esmola que podemos fazer é a oração pelas almas do purgatório. E eu digo uma esmola sim, porque as almas do purgatório de fato são pobres, mendigas, que mendigam dia e noite nossos sufrágios. As almas do purgatório, elas são nossas irmãs. Só para resumirmos um pouco a história. São almas nossas irmãs, batizadas no sangue de Cristo, batizadas como nós, vivendo uma vida como a nossa, que buscaram na sua época a salvação como nós buscamos. Conseguiram da graça de Deus a salvação. Conseguiram vencer as batalhas, o mundo, a carne e o demônio, mas fraquejaram um pouco aqui, fraquejaram um pouco acolá, tiveram um pecado venial aqui, a hora da morte, consentiram no mau pensamento pequeno, que eu digo assim, uma irazinha, uma chateaçãozinha, tiveram medo da morte, tiveram alguma coisa que na hora que a sua morte trouxe para ela, não a pureza total, mas ainda ficaram algumas manchinhas no seu vestido batismal. Não estavam condenadas, mas estavam sujas. E nosso Senhor não quer a gente suja no céu. Tem que entrar com a veste nupcial. E a veste nupcial não é uma veste suja, não é uma veste porca. Vá para um casamento passando por um lamaçal. Nem os noivos te querem lá, nem os parentes do noivo, ninguém mais te quer lá. Entra no paraíso com a veste suja, Deus não te quer lá. Ele vai ficar com nojo. Portanto, nosso Senhor, Ele deixa entrar no céu, mas para isso quer a veste nupcial limpa, quer a alma purificada de seus vícios. Não digo vícios no sentido de que é uma pessoa pecadora mortal, mas digo vícios no sentido de que ela ainda não tinha se vencido toda e ainda estava com algumas manchas. Pois bem, nosso Senhor manda então um lugar, fala bem assim, olha,
eu não te quero aqui agora, mas não vou te mandar para o inferno por causa disso. Não tens em ti nada que lhe faça ir para o inferno. Vamos te mandar para este lugar. Neste lugar poderá limpar-se tranquilamente todos os teus desmandos. Tens tempo aí à vontade. Fique à vontade, repare, meu coração, o tempo que tivestes no mundo. No entanto, aqui não ganharás mais mérito. No entanto, aqui o tempo vai depender também das orações dos fiéis da terra. No entanto, também aqui a tua purificação dependerá dos santos que tu rezastes no céu. E assim fazendo, a alma fica naquele purgatório por 10 dias, por 100 dias, por 7 anos, por 1000 anos, por 1 milhão de anos, vamos tornar a medida bem alta, e fica ali se limpando e purificando. Não é porque ela está condenada, o purgatório não é um lugar perpétuo. O purgatório é uma passagem, é uma transição da vida terrestre para o céu, onde nós só vamos limpar-nos e purificar-nos. Por isso, purgatório. Purgar quer dizer limpar. Quando as almas estão lá, elas não podem merecer. Elas sofrem muito. Muito mesmo. Alguns santos dizem que as penas do purgatório são iguais às penas do inferno. E elas não podem merecer com essas penas. Elas não podem satisfazer com essas penas, exceto na medida que Deus permite que satisfaçam. Elas não podem rogar por elas mesmas, pedindo que Nosso Senhor lhes dê a abreviação de sua vida, a abreviação de seu purgatório. Elas só podem contar com a nossa ajuda. Elas são aqueles mendigos que têm aquela voz silenciosa, que não fala conosco, não estende a mão para nós, mas está a pedir-nos com os olhos. É o nosso parente, nosso avô, a nossa avó, é o nosso bisavô, é a nossa bisavó, é o nosso tio, a nossa tia, o nosso primo, o nosso cunhado, o nosso irmão, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso filho. Quantos de nossos parentes não estão ali naquele lugar, padecendo, limpando-se, purificando-se, e rezam para nós todos os dias, porque já estão salvos e podem rezar por nós. No entanto, ai de nós esquecermos nossos parentes. Nossos parentes em vida fizeram muito para nos ajudar. Depois de mortos, nós vamos esquecer deles? Que vergonha nossa! Nossos parentes em vida sempre rezaram por nós, se eram bons cristãos e rezavam todos os dias. E depois de sua morte, nós não rezaremos por eles? Nossos parentes em vida estavam sempre a nos ajudar de alguma forma. E nós, depois que eles morreram, vamos deixá-los da mão? Ali estão nossos mendigos que rogam por nós, pedem por nós, suplicam por nós e pedem em troca somente uma gota d'água para satisfazer um pouco a sua sede, aliviar um pouco os seus tormentos. Por falar nisso, vamos contar o exemplo de um santo bispo, um varão apostólico, que em sua diocese fizera muitos bons trabalhos, mas todavia havia sido um pouco imperfeito em alguns comandos com os seus padres. Por causa disso, Nosso Senhor lhe permitiu ficar no purgatório. Eis que um santo padre de sua diocese acabou por, em visão de noite, ir ter com o santo bispo e encontrou-o no purgatório. Estava num trono rodeado de flores, muito bonito e esplendoroso, mas um lugar tenebroso, um lugar escuro. Eis que o padre perguntou ao senhor bispo o que passava com ele, e o senhor bispo lhe contou que aquele momento que estava em gozo, que estava num trono bonito, era porque o padre havia rezado por ele de noite, e a sua oração chegou a ele como sufrágio, e ele então teve um momento de sossego durante seus tormentos. Por isso que ele estava naquele momento
num trono glorioso cercado de flores, e estava como que uma luz no meio das trevas. E o bispo contou-lhe o motivo de seu estado no purgatório, porque não estava indo no paraíso, e pediu ao padre que rezasse por ele ainda. Pouco tempo depois a visão começou a desvanecer, e o padre, sentindo que ia acordar de seu sonho, de seu êxtase, se forçou a ficar um pouco mais ali naquele purgatório, para continuar a conversar com o senhor bispo. E Nosso Senhor lhe concedeu o seu pedido. Todavia, o senhor bispo não estava mais num trono bonito, estava num trono de chamas. Seu corpo, quase que um esqueleto, macerado por aquelas chamas, queimado, instantaneamente reconstituído. As flores que estavam ao redor tornaram-se como que em serpentes, que lhe mordiam as pernas e os braços. E a luz que saía dele era somente a luz do fogo que lhe consumia todo momento. O padre olhou para ele e perguntou: mas, senhor bispo, como pode? Há pouco estavas glorioso e radiante, e agora voltaste? Está em estado de tormentos? O bispo lhe respondeu: Padre, aquele momento que vós viestes ter comigo primeiro, Deus lhe chamou para que visse que eu estava salvo. Agora, como vós quisestes ficar para me ver ainda um pouco mais, Deus lhe mostra os meus tormentos para que te compadeças de mim e rezes com maior fervor por mim. As almas do purgatório sofrem, penam, padecem muito, e somente tem a nós para socorrê-las, por causa que Deus, de fato, quer que elas vão para o céu, mas não quer levá-las no estado em que estão. Os santos, suas amigas, querem que vão para o céu, mas não querem levá-las no estado em que estão. Cabe a nós rezar para que elas se limpem do estado em que estão. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.